mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Amados irmãos e irmãs, nós estamos hoje reunidos para celebrar esta Santa Eucaristia, que é sempre mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, mistério da nossa salvação, mas hoje em sufrágio, em memória dos nossos parentes, dos nossos amigos, benfeitores, que nos precederam na eternidade feliz. Hoje é dia de finados, é dia, portanto, da saudade, não da tristeza, porque para nós que somos católicos, a morte não tem a última palavra, mas nós cremos na vida e na vida eterna, na vida eterna junto de Deus. Por isso, repito, não é um dia de tristeza, mas é um dia de saudade, é um dia de fazermos memória daqueles com quem convivemos, com quem amamos, com quem muito nos ensinou, que já nos precederam no céu. E ao mesmo tempo, sermos relembrados da nossa condição finita, da nossa condição de passageiros, de peregrinos nesta terra, e fazermos também uma análise da nossa vida, de como estamos conduzindo a nossa existência, das escolhas que temos feito enquanto filhos e filhas amados do Deus da vida. Por quê? Porque hoje é costume, basicamente, de todos nós irmos até o cemitério, não é? Irmos ao cemitério, não para procurarmos ali entre os mortos aquele que vive, como os anjos disseram, né? As mulheres que foram logo após a ressurreição de Jesus, ao túmulo, né? Mas para que nós façamos nossa homenagem àqueles que nós amamos e já faleceram. Mas quando nós adentramos o cemitério, nós também levamos um choque de realidade. Porque quantas e quantas vezes nós optamos por viver uma vida pautada apenas nas coisas superficiais. Quantas e quantas vezes nós queremos viver uma vida apenas pautada nos prazeres, no acúmulo de riquezas, às vezes com autossuficiência, achando-nos Deus de nós mesmos. Quantas e quantas vezes nós não queremos perdoar as pessoas que porventura nos magoam, nos entristecem, esquecendo-nos que elas também, iguais a nós, são pecadoras, falham, erram, não são perfeitas. Quantas e quantas vezes nós nos esquecemos desta nossa condição mortal. Então, quando a gente entra no cemitério, a gente tem um choque de realidade. Lá em Guaxupé tem uma frase que ela é muito instigante. No cemitério ela vai dizer: eu fui o que tu és, tu serás o que eu sou. Eu fui o que tu és, tu serás o que eu sou. Porque todos nós um dia passaremos pela experiência do retorno à pátria celeste, aos braços de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos viver uma vida pautada no amor, pautada no serviço, na generosidade, na acolhida, no perdão, na justiça, na paz, nas bem-aventuranças que nós acabamos de ouvir no Evangelho. São essas bem-aventuranças que vão nos conduzindo ao céu. Fácil de vivê-las? Com certeza não, mas são possíveis. E nós precisamos, dia após dia, nos esforçarmos para concretizá-las no dia a dia da nossa história. E assim, aqui na terra, enquanto peregrinamos rumo ao céu, nós já vamos construindo o reino de Deus, aquele que um dia todos viveremos em plenitude, ao contemplá-lo face a face. Então precisamos nos esforçar para viver bem as bem-aventuranças. Bem-aventurados, ou seja, felizes,
Jesus nos propõe que quem vive aquela proposta, feliz de verdade será. A primeira proclamação que nós ouvimos, o livro da sabedoria: a vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido, mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas a sua esperança é cheia de imortalidade. Aos olhos dos homens podem ter sofrido leves correções, mas Deus os cumulou de todas as graças, de todos os bens. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós falamos de morte, desta condição que é existencial, pode parecer muito paradoxal, mas a morte é a condição da vida. Muitos às vezes se portam de formas diferentes diante da morte. Alguns acham que ela nunca vai vir. Basta que a gente preste atenção quando a gente vai fazer alguma exéquia lá no velório. Tem alguns que estão ali conversando, falando de política, falando da vida, falando de futebol, falando disso, daquilo outro, e não se prestam a nem sequer levar uma oração por aquele que faleceu. Estão ali apenas para cumprir um rito. É aqueles que acham que a morte nunca vai chegar para eles, que é uma bobagem, que é uma banalidade. Por outro lado, tem aqueles que já são amedrontados diante da morte, quase não vivem, porque vivem presos à realidade da morte. Ficam sempre com medo, amedrontados, sempre pensando nesta realidade. Mas nós que somos católicos, nós que somos cristãos, Cristo a venceu por nós. É difícil compreendermos esta realidade, mas para nós católicos, para nós cristãos, nós não cremos na morte, mas nós cremos na vida eterna, junto de Deus. Cristo ressuscitou, e se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos no último dia. Por isso que nós precisamos rezar, e rezar muito por aqueles que já nos precederam no céu. A igreja pede que nós rezemos por aqueles que nos precederam, por aqueles que foram antes de nós. Mas padre, por que rezar pelos mortos? Nós somos membros de uma única igreja, a Igreja de Cristo. Mas esta Igreja de Cristo tem algumas dimensões. Nós temos a Igreja Triunfal, que é daqueles dos bem-aventurados, que já estão junto de Deus. Temos a Igreja Militante, que somos cada um de nós, que ainda peregrinamos rumo ao céu. E temos também a Igreja Padecente, daqueles que estão em purificação para juntos entrar ao céu. Todos mediados por quem? Jesus Cristo. Nós não temos mais como ver aqueles que nós amamos que morreram. Nós não temos mais como ouvir a sua voz. Nós não temos mais como conviver com os que morreram. Mas a oração nos coloca sempre em profunda sintonia, em comunhão. A igreja militante com a igreja padecente e também com a igreja triunfante. A oração nos coloca em profunda sintonia, em comunhão, em unidade. E nós precisamos rezar por aqueles que se encontram em purificação, para que entrem na glória do céu. E nós bem sabemos, né, irmãos e irmãs, que após a nossa realidade, após a nossa morte, existe apenas o céu, a salvação e a condenação. Mas aqueles que são salvos nem sempre entram diretamente no céu, na igreja triunfante. São poucos, por conta da nossa condição pecadora, da nossa condição mortal. Nós, a grande maioria, nós passamos por um momento de purificação, que é por isso que nós rezamos sempre por esses nossos irmãos que faleceram. E quando nós alcançamos a salvação, não existe mais volta, é o céu o caminho. Mas mesmo que nós passemos por um momento de purificação, só existe uma porta, o céu. O céu. E nós precisamos rezar por aqueles que lá estão, para que o quanto antes alcancem a glória de estar contemplando a face de Deus, a face de Deus, junto aos bem-aventurados,
aqueles que alcançaram, lavaram suas vestes do sangue do Cordeiro, que alvejaram a palma da vitória, que passaram diante das tribulações da vida, os santos e santas. Então que nós, nesta Eucaristia, possamos recordar com muito amor dos nossos parentes, nossos entes queridos que nos precederam. Quem a gente ama nunca morre dentro do nosso coração. E para quem crê, a vida não é tirada, mas a vida é transformada a partir de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que é a ressurreição, Ele que é a vida eterna. Então creiamos nesta realidade e que nós possamos também olhar para a nossa vida e perceber, se estamos caminhando por caminhos errados, sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de retomar a caminhada certa. Sempre é tempo de optarmos por Cristo e as suas obras. Não nos percamos no caminho. A morte é certa. Todos nós um dia experimentaremos. Não sabemos quando, mas a experimentaremos. E que nós estejamos sempre com o nosso coração pronto para quando o Senhor vier e nos convocar a retornarmos à pátria celeste. Que assim seja. Amém.